Olá, sejam bem-vindos à conversa Os Cientistas Já Avisaram. Connosco temos Rui Taborda, que é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é também especialista em geologia costeira e no impacto das alterações climáticas na subida das águas do mar. Rui, começava precisamente por perguntar isto, se os avisos já vinham de há décadas, de há anos, e que avisos é que foram dados e se foram ouvidos ou se foram ignorados? Já existem avisos, já os avisos são mais de há 30 anos. Eu comecei a trabalhar nisto mais ou menos no final dos anos 80 e desde essa altura já havia muitos trabalhos a falar sobre a subida do nível do mar e esses avisos eram dados repetidamente, também sempre numa perspectiva que é fácil dar avisos. É muito mais difícil depois concretizar e ter as ações que respondam aos avisos. E acertar também nas previsões, não é? Porque isto é uma coisa muito incerta. Acertar nas previsões tem sido e vai ser sempre difícil e nós nunca vamos acertar em pleno. Podemos sempre dar previsões com algum grau de incerteza, por isso quando a pessoa diz o nível do mar pode subir, por exemplo, imagine 1 metro, é muito diferente se for 1 metro mais ou menos 75 centímetros ou 1 metro mais ou menos 1 centímetro. Por isso é preciso fornecer as previsões, mas as incertezas. E as incertezas é o mais difícil das pessoas aceitarem, não é? Mas então, estamos a estudar tanto e ainda não se sabe ao certo, e essa é uma verdade, ainda existem muitas incertezas sobre este tema. E falando aqui um bocadinho da questão da subida das águas, o que é que causa ao certo esta subida? É uma multiplicidade de fatores, todas, a maior parte associada ao aquecimento global, mas temos quer um aumento das águas por causa do degelo, por isso temos mais água nos oceanos, e depois temos a expansão térmica, por isso com o aumento do aquecimento a água também se expande e por isso temos a combinação mais água e mais quente, basicamente. E isso é uma consequência direta das alterações climáticas? É uma consequência direta das alterações climáticas, não há dúvida. Sim. Nós vemos muitas vezes também imagens um bocadinho assustadoras, por exemplo, em Veneza é uma zona muito suscetível a inundações e já têm tomado medidas ao longo dos anos, só que o cenário parece que se vai piorando. Que cenário é que nós poderemos esperar em Portugal, em termos concretos? Que efeitos é que isto pode ter na vida das pessoas? Isto, no fim, as zonas que são inundadas têm inundações cada vez mais frequentes e aquelas que não eram inundadas passam a ser inundadas. Mas, por exemplo, em Portugal tem efeitos mais nas zonas baixas. E se nós pensarmos na Ria de Aveiro, na Ria de Faro, aqui no estuário do Tejo, por isso são essas zonas baixas que são mais suscetíveis à inundação. E, de facto, é um aumento, às vezes, quase imperceptível, porque isto estamos a trabalhar à nossa escala e é muito difícil, se reparar, nós estamos a trabalhar e as previsões são de milímetros por ano. E quando nós temos variações de uma maré que podem ser até quase 4 metros, por isso temos ali um sinal que é insidioso, nós não vemos a mudança, mas ela está lá e cada vez, pouco a pouco, vai tomando proporções maiores. E é isso que se passa um bocadinho em Veneza, não é? Aqui lá há sempre inundações, mas depois os bancos e as estradas têm que ser mais altos e depois os passadiços têm que ser mais altos, a frequência é maior e começa de facto a deteriorar todo esse sistema. Sim, às vezes podemos até tentar quase minimizar este impacto, porque são só milímetros por ano, às vezes coisa pouca, parece coisa pouca, mas pode ter impactos realmente a nível global. É porque é permanente, não é? E por isso nós temos aqui um processo que é todos os anos mais um bocadinho, ao fim de 100 anos já temos uma magnitude que pode ser razoável. No último século, por isso nós falarmos no século XX, o mar subiu à volta de 15, 20 centímetros. Por isso é assim meia folha de papel A4. Parecendo que não, isso já faz uma certa diferença. E agora estamos a falar, obviamente, de valores maiores. Não é? Porque dizem que não é possível travar para já a subida do mar. Não é porque é como o sistema tem uma grande inércia e por isso nós podemos fazer com que esse processo desacelere. Mas nós não conseguimos parar o nível do mar de um dia para o outro. Como ele começou de uma forma lenta, também vai continuar de uma forma lenta, inevitavelmente. Agora,
a mensagem também tem que ser que, apesar de nós sabermos que o nível do mar vai continuar a subir, que aquilo que nós fizermos pode ter influência para a magnitude ser menor. E neste caso, ao certo, o que é que se pode fazer? É sobretudo a questão de reduzir as emissões? Sim, essa é uma medida que vai à causa. Depois há aqui as medidas mais simples e ao mesmo tempo mais complicadas, que é adaptar-nos. Nós, muitas vezes, e todos os grandes males têm alguns benefícios, o homem adaptar-se um bocadinho à mudança. Por isso, os sistemas terrestres mudam naturalmente, nós não temos sempre o mesmo tempo e às vezes ficamos desagradados com isso. O clima não será sempre o mesmo e nós temos que nos adaptar um bocadinho a essa mudança. Temos que perceber que os sistemas de terra são sistemas dinâmicos e eles naturalmente mudam. E mais uma vez, isto é fácil de dizer e é difícil de implementar. Isto às vezes é um bocadinho aquilo que se passa com a facilidade em ser cientista, não é? A pessoa pode dizer os alertas, mas depois alguém tem que implementar e essa parte é extremamente difícil. É que é a parte complicada. Também é a parte complicada. Há a responsabilidade do cientista e eu diria mais de informar, não é, do que decidir. Há muitas vezes a tentação, olha, isto temos que fazer assim ou assado. Não, nós temos que informar o político e ele é que vai depois decidir, não é? O processo de decisão não é tão simples como parece, não é? Sim, e não é só numa questão de curto tempo, não é? São medidas que têm de ser tomadas para anos, décadas. E de facto, quando estamos a deslocalizar uma pessoa, as pessoas perguntam, então, mas eu tenho que me deslocalizar hoje? Mas o mar vai subir 10 milímetros para o ano, porque é que eu me deslocalizo hoje? E essa questão e essa resposta é sempre difícil de dar, não é? Porque, de facto, a pessoa tem um certo tempo, mas às vezes isso impede-nos de preparar a mudança. O que nós temos que fazer, às vezes, nem é mudar, é preparar essa mudança que tem que acontecer mais tarde ou mais cedo. Mas acha que será mesmo necessário relocalizar pessoas em zonas mais suscetíveis a estes eventos extremos? Há uns sítios que já têm sido feito, por isso há já vários casos concretos de relocalização. Por isso, não é uma questão se é preciso, é quando é que é preciso, diria eu. Mas, de qualquer forma, essa relocalização, e no caso concreto de Portugal, porque depois há muitas, a subida do nível do mar tem impactos que são muito diferentes consoante o lugar onde estamos. E no caso de Portugal, a relocalização até é mais por causa da erosão costeira, que tem mais a ver com o déficit sedimentar do que com a subida do nível do mar. Se nós olharmos para outros sítios, eu mandei essas imagens da Flórida ou, por exemplo, da Holanda, nós vemos que estes cenários alarmistas desaparecem a Holanda. E nós, nos cenários alarmistas, é uma pequena faixa que não deixa de ser importante, mas é uma pequena faixa, relativamente, que é afetada. Isso é importante também do ponto de vista, digamos, nacional, percebermos qual é a importância da subida do nível do mar, que não deixa de ser importante. Claro. Depois, às vezes... Sim, não é só a subida propriamente dita, porque depois são tomadas medidas a nível local para tentar impedir essa subida, não é? Os impactos negativos. É mais os impactos, porque a subida não vamos conseguir fazer nada facilmente. Sim. Agora, os impactos, obviamente, devemos fazer e temos que trabalhar mais na adaptação. Mas a adaptação precisa de mais de uma resposta participada. Isso não pode ser só pessoas a gritar que é preciso mudar, é preciso nós reunirmos e, de facto, com os diferentes autores, articularmos essa resposta, porque senão as pessoas podem gritar os cientistas podem gritar há 30 anos, mas se isso não tem ação, tem que haver mais cooperação nesse processo de adaptação. Portanto, é preciso não só avisar, mas dar ouvidos aos cientistas, já que isto são avisos que vêm de há tanto tempo. E os cientistas conseguirem transmitir essa necessidade, compreenderem essa dificuldade e depois estarem disponíveis para participar nesse processo, não é? Não impondo, mas informando. Por isso, participar nessas decisões informando, porque senão haverá sempre interesses diferentes
e a gestão, nós temos que articular esses vários interesses, não é? Nós não tínhamos dúvidas, quando estamos a ocupar a zona costeira, é um bocadinho que se passa quando vamos à praia, não é? Podemos ter zonas de barcos, de surfistas, de banhistas. São três tipos de pessoas, de utilizadores, que têm interesses diferentes e são um bocadinho incompatíveis. É interessante que eu participei no grupo de trabalho do litoral e ele teve algum impacto porque não há dúvida que tivemos um processo participativo em que, por exemplo, o assessor do Ministro estava lá, as pessoas da Agência do Ambiente estavam lá, o professor Filipe Duarte Santos estava lá e isso fez com que quando um conjunto de pessoas com origens diferentes e interesses diferentes estão a participar efetivamente na redação de um texto, elas têm que chegar a um compromisso, não é? A pessoa escreve o parágrafo e os vários interesses têm que se articular. Por isso, essa coprodução, das pessoas conseguirem fazer em conjunto, eu acho que é dos maiores desafios, porque a pessoa diz assim, o nível do mar vai subir, e já temos uma ideia de quanto é que vai subir, agora, eu tenho que... Qual é de facto o meu objetivo? Eu tenho que gritar que vai subir e assustar as pessoas ou tenho que tentar arranjar formas de conseguir contribuir para resolver de facto os problemas? E a pessoa desce um bocadinho à terra, não é? Desce um bocadinho à terra, tem que trabalhar com os outros, a pessoa diz, bom, então não sou só cientista, eu estou a tomar, digamos, parte também aqui de um processo político e não pode ser cientista a 100%. Se calhar isto também é importante e a pessoa tem que, digamos, gastar parte do seu tempo nesse processo, ouvindo também os outros. Aqui há um aspecto que é importante, que é nós não só dizermos, o mar vai a subir, fujam todos, mas também o mar vai a subir, nós temos que tomar ações e elas serão tanto mais adequadas quanto mais atempadas forem, não é? Nós, quando temos que sair de casa, se sairmos de casa prevendo que vou sair daqui a um ano, se calhar faço de maneira diferente do que se eu disser, olha, agora vou sair daqui a um dia. Por isso, todo esse processo de relocalização, se for pensado, senão já é tarde demais. Olha, agora só falta um dia, tenho que pôr as coisinhas na mala e ir-me embora. Não posso estruturar esse processo. Mas poderemos chegar a um ponto em que realmente é uma coisa quase de última hora ter de sair de casa porque há perigo em estar naquele local, numa zona costeira? Há casos desses, e há casos, por exemplo, no Algarve, em que as casas foram mesmo destruídas, há casos também no Norte. O que nós temos que fazer é que isso não aconteça, não é? Porque o Estado terá também, sempre que tivermos, digamos, uma ocupação legal, a obrigação de proteger avisar, e de avisar atempadamente. E até agora, na generalidade dos casos, eu acho que tem corrido bem, não é? Há sempre imprevistos, não é? Claro. Portanto, acha que devemos sempre envolver os cidadãos nesta tomada de decisões, porque no fundo é a vida deles que poderá ser impactada? Os cidadãos e todos os interessados. Por isso, todos interessados. Por isso, não é só culpar quem decide, ou culpar os políticos que não fazem nada, ou culpar as outras pessoas que não percebem a nossa mensagem, nada disso, não é? Nós não podemos ser Dom Quixotes, nós temos que ser atores da mudança. Para sermos atores da mudança, temos que falar com as pessoas. Mas acha que essa mensagem não está a ser clara ou não está a ser transmitida da forma mais eficaz? Eu acho que está a ser clara. Repare, nós, em particular eu e os meus orientadores, já estudavam este nível, a evolução da linha de costa há mais de 40 anos, o meu orientador já há mais de 50 anos e as pessoas com quem trabalho já trabalham nisto há muito tempo e antes a mensagem era menos ouvida do que é agora. Nós agora temos mais meios para fazer ouvir a nossa voz. Por isso a minha mensagem até seria relativamente otimista. As pessoas estão mais conscientes do perigo do mar e de viver junto à costa. De antes, as pessoas queriam pôr uma casa em cima de uma duna e achavam isso bonito. Agora nós olhamos para uma casa em cima de uma duna e eu tenho a esperança, é isso que eu digo também muitas vezes, eu sei que nós transmitimos a palavra certa quando a pessoa não quiser comprar a casa em cima da duna, porque olha para aquilo e diz isto, quando eu venho uma tempestade, há imagens que são dramáticas, não é? E a pessoa, eu estou ali em risco. Muitas vezes isso não acontece. Há um exemplo na Califórnia muito engraçado, que tem um conjunto de casas ao pé de uma arriba. E as pessoas vão na estrada, aqui está a estrada,
estão as casas e a arriba é aqui. Quando as pessoas vão na estrada não se apercebem do perigo da arriba. Então houve pessoas que compraram uma casa que passado 5 anos caiu porque não tinham essa percepção do perigo de estar numa zona instável em erosão. Por isso, quem pode decidir isso, de facto, são as pessoas. Quando as pessoas dizem assim, eu não quero comprar ali porque me sinto mal, porque sinto o perigo, e eu penso que já está a haver essa mudança. Eu penso que antes havia uma pressão enorme para se construir mesmo junto à costa. Agora as faixas de risco, as faixas de salvaguarda dos instrumentos de gestão do território são aceitos de uma forma quase natural. Repare, os primeiros POC nem sequer contemplavam as alterações climáticas. Para quem não São sabe. planos de ordenamento da orla costeira. Por isso, os planos de ordenamento da orla costeira, há 20 anos, não tinham a noção das alterações climáticas, não tinham esse conceito, havia ali um conceito de risco que era estático. Isto aqui há pouco tempo. Sim. Por isso, a transformação, agora é impensável fazer um plano de ordenamento do território sem considerar as alterações climáticas. Exato. E isso já é uma coisa interiorizada por cada pessoa. Nós podemos perguntar às pessoas e acham natural, quando eu estou a ocupar o território, que tenham em consideração as alterações climáticas. De antes aquilo era uma coisa de loucos, era uma coisa assim. Eu acho que foi no final dos anos 90, princípio dos anos 90, final dos anos 80, fiz um póster com a Torre de Belém dentro d'água. Aquilo parecia uma coisa esotérica, não é? Futurista, não é? Este homem é doido e é um alarmista, isto não vai acontecer. E agora, se a pessoa vir isso, e naquelas imagens que agora existem do Climate Central, nós vemos precisamente essas imagens que são vistas, apesar de um bocadinho exageradas, são vistas com alguma naturalidade, Sim. não é? Essa era precisamente uma das coisas que eu gostava de lhe perguntar, se essas imagens e também aqueles mapas que existem que mostram zonas que nós por vezes identificamos como estando alagadas, isso não significa necessariamente que elas estejam sempre submersas, não é? Aquelas zonas mais suscetíveis. São as e mais... perguntava-lhe se achava que essas previsões ou esses mapas podem ser um bocadinho alarmistas ou se é meramente uma questão de interpretação. Podem ser só alarmistas se as pessoas não perceberem que aquilo não ocorrerá no seu tempo de vida, não é? Porque a pessoa diz assim, olha, então para a semana onde é que está a inundação? Não aconteceu nada, parece como às vezes, olha, está tanto frio, que alterações climáticas são estas? Por isso, essa perspectiva da pessoa transmitir uma imagem que elas não vão ver, pode ser considerada alarmista se as pessoas não perceberem isso, e depois a pessoa diz, então, para que é que eu me vou preocupar se eu nunca vou ver isto inundado? E aquelas inundações são em praia-mar, por isso em maré cheia, com os cenários muitas vezes mais pessimistas. O que aquilo põe muito em causa é, se eu quiser agora fazer uma casa, onde é que eu vou construir? Muitas vezes nós vemos aquilo e parece, eu agora quero tirar tudo daqui. Não é isso, nós temos que adiar os prejuízos. Mas quando eu vou fazer uma casa, a pessoa pergunta assim, onde é que você quer fazer a casa? Aqui junto, nesta cota, onde se vê estas imagens, ou um pouco mais acima, não é tão perto do mar, mas é um pouco mais acima. Se calhar a pessoa quer um pouco mais acima, mas ela tem que ser perspectivada para ajudar a implementação destas medidas de salvaguarda ao risco dos instrumentos de gestão do território. Essencialmente assim, não pode servir também só para assustar as pessoas, não é? Porque senão isto vai ser uma desgraça e depois as pessoas não veem, não é? E é contraproducente até. Porque aquilo tem para cenários que vão para lá de 2100, Sim. ninguém estará cá para ver e depois a pessoa diz assim, olha, afinal, estamos aqui com há problemas do dia-a-dia que preocupam as pessoas de outra forma e nós vaziamos um bocadinho este diálogo, não é? Sim. É preciso ter aqui, é sempre difícil, porque Claro, sim. os mensageiros são muitos, muito diversos e cada um tem a sua perspectiva do mundo, não é? Sim. Além da subida do mar, também teremos, as alterações climáticas podem provocar o aumento da frequência de eventos extremos, como tempestades, inundações, pode também acontecer e agravar a subida das águas do mar. Pode, no nosso território, isso não é das coisas mais prováveis, por isso, o aumento das tempestades deve-se dar mais no norte da Europa, não quer dizer que aqui não venham a existir algumas tempestades maiores, mas não é o sinal mais dramático, por exemplo, ondas cada vez maiores poderemos ter eventualmente, mas não é o sinal mais dramático. E o nosso problema da costa, como não é sequer esse problema do nível do mar, na zona que está mais em perigo, a sul do Ovar,
até um bocadinho a sul do Ovar, a sul de Espinho. Se nós virmos esses mapas, por exemplo, só com a subida do nível do mar, nem tem ali nenhum problema. E essa é a zona que em Portugal está a sofrer mais com a erosão. E é o cenário mais dramático. Por isso, há aqui também uma perspectiva que é tudo que estiver a ver com a costa é mais fácil de aceitar. E isso foi uma coisa interessante. As pessoas mais facilmente aceitavam recuar por haver uma subida do nível do mar do que um déficit sedimentar. Quando a pessoa olha para os números, a pessoa diz assim, bom, nos últimos 20 anos, muitas zonas, por exemplo, a sul de Aveiro, tiveram a recuar 2,5 metros e só 10% é que estão associados à subida do nível do mar. Mas a aceitação das pessoas para a subida do nível do mar, e eu vou ter que recuar por causa disso, é muito maior. Sim. Isso é interessante para a pessoa depois até não pôr, digamos, um discurso que acaba por ser contraproducente. Isto tem pouca importância e as pessoas depois menorizam tudo. Claro, sim. Falava da questão da erosão costeira, que não sendo provocada pelas alterações climáticas, lá está, pode fazer com que essa subida seja mais notória. A subida no fim acaba por agravar. E à medida que o tempo passa, se os cenários de uma certa aceleração se forem verificando, obviamente que vamos ter problemas sobre outros problemas, não é? Como uma pessoa que tem várias doenças, não é? O doente tem um prognóstico de várias doenças, obviamente o que se passa a seguir é mais complicado, não é? Sim. Tendo em conta os cenários, os relatórios do IPCC e tudo mais, qual considera que é o cenário mais pessimista agora, neste momento? E é o cenário mais pessimista de todos? Sim. Era o degelo completo da Antártida, dos mantos de gelo que estão na Antártida, mas que isso não possivelmente só ocorrerá, de facto. O mar não vai parar de subir tão facilmente, o sistema vai ter esta memória do aquecimento durante muito mais tempo. Sim. E por isso esse efeito da subida será inevitável. Quanto? É que ainda está algo nas nossas mãos, não é? Mas o homem tem sido criativo, não é? E o que é certo é que com todos, digamos, as adversidades, não é? Adversidades que temos passado, temos conseguido sobreviver e eu tenho a certeza que esta também. Sim. Temos é que passar por ela o melhor possível, não é? E no fim será um bocadinho isso. E há pouco estava a referir também que nos anos 80, quando estudava a subida das águas do mar, que havia até previsões mais pessimistas, digamos, ou maior subida do que hoje em dia. Pode falar um bocadinho sobre isso? É curioso. É curioso ver, de facto, que as primeiras previsões que eu estudei, que eram finais dos anos 80, tinham já 1,5 metro. E depois essas previsões, as pessoas passaram a ser rotuladas por maluco e a comunidade científica reduziu muito as previsões e passaram todas a ser à volta de 0,5 metro, menos. Nós próprios, e com esses dados do Marégrafo de Cascais, fizemos para 2100 uma previsão de 0,5 metro na perspectiva pessimista, o que agora se pode considerar uma perspectiva otimista. E mais recentemente, e se nós fizermos um gráfico dessas previsões, vem que pouco a pouco tem aumentado e sempre mais fruto da incerteza do que acontece com os mantos de gelo da Antártida e do ar. Ia também perguntar para quem nos está a ouvir e quer saber mais concretamente de que forma é que a subida das águas do mar pode impactar a sua vida no dia-a-dia. Sobretudo para quem vive mais nas zonas costeiras. Pode degradar o sistema costeiro. O sistema costeiro, imaginemos o sistema costeiro há 20 mil anos. O mar estava 120 metros abaixo. E nós dizemos assim, em que medida a subida desses 120 metros impactou o sistema costeiro? Ele recuou, adaptou-se e ficámos. Há 1000 anos tínhamos uma costa pristina, linda na mesma. Por isso, o sistema costeiro vai se adaptar muito bem. A parte humana é que é pior. E quando o homem fixa a linha de costa, no fim vai estrangular as praias e podemos ter o risco de ficar sem praias. Repare, havia muitos casos em que as pessoas diziam assim, está aqui uma praia linda, eu vou construir um resort, que isto é uma coisa linda. O mar começa a recuar e a praia que era o ex-libris do resort desapareceu. E a pessoa fica com um monte de prédios porque a praia foi
ficando cada vez mais devagarinha pela subida do nível do mar. Por isso, nós podemos destruir a beleza, mas porque nós a ocupamos. Porque se nós dissermos assim, olha, eu que vou conseguir desocupar, e no dia-a-dia das pessoas, eu diria que essa era o pior, era uma das consequências, e as pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas, não é? É a pessoa dizer assim, eu vou ter inundações mais frequentes e com maior amplitude. Que a pessoa note isso rapidamente, talvez de facto, não é? é difícil, não é? Porque estamos a falar, e mesmo os dados do marégrafo de Cascais, que é um dos mais antigos do mundo, nós os portugueses temos sempre, não é? Uma das coisas, temos a maior onda do mundo, a onda da Nazaré, temos o marégrafo, um dos mais antigos, e acho bem, não é? Termos este orgulho das nossas coisas. Temos um dos marégrafos mais antigos e vê-se claramente esse sinal funciona de desde 1880 e pouco. 82. Desde 1882 que ele está a trabalhar. É engraçado ver que em 1882 qual era, digamos, a percepção de quem montou o marégrafo, com uma precisão que mede milímetros, por isso com o rigor que aquilo tinha que ser feito, e que a de utilidade que é para o futuro, mesmo que a pessoa naquela altura não fazia ideia que ia ver a subida. Que adivinhava, e o problema da motorização, de sermos sistemáticos, de sermos persistentes nessa observação, para depois podermos ficar com registros que agora são preciosos. Não é? Até a NASA os usa e tantas Exato. Outras instituições. Sim. A maior parte dos trabalhos que trabalham com marégrafos usa o marégrafo de Cascais, é de facto uma preciosidade, e ainda bem que tratámos dele, e por acaso é muito interessante nessa perspectiva paradigmática da importância de monitorizarmos o ambiente natural. E nessa perspectiva então do marégrafo de Cascais, nota-se essa subida? Nota-se uma certa aceleração, desde que a pessoa tinha os valores das taxas de subida dependem muito da janela que nós consideremos. Por isso, se ouvir falar, por exemplo, muitas pessoas sobre marégrafo de Cascais, se calhar um diz, isto subiu 1,7 milímetros, outro 2, o outro 3, porque depende um bocadinho, quando temos uma curva em que o mar está em aceleração, dependendo do tamanho da janela, eu vou ter um valor diferente. Mas eu diria, grosso modo, tivemos uma subida que estava desde 1920 até 1990 à volta de 1,7 milímetros por ano, e depois duplicou para 3,5, agora desde 93 até à atualidade. É interessante ver, porque a pessoa diz, bom, quando eu estou a trabalhar com o nível do mar local, eu não estou interessado no global, porque a minha terra também pode mudar. Por isso, eu posso ter movimentos tectónicos que façam, se a minha terra subir muito, o que o mar sobe é indiferente. E é engraçado que em Cascais o valor do marégrafo é quase igual ao global. Por isso nós podemos usar as projeções globais quase diretamente para Portugal, porque vemos, eu não tenho movimentos tectónicos, isto é relativamente estável, e quando vemos as medições de satélite desde 93, é outra coisa engraçada, não é? Já desde 93 temos medições de satélite, já conseguimos medir a linha de costa por satélite desde 84, que é uma coisa impressionante, não é? Quando nós vemos o que era um satélite em 84, eu já consigo ter ideias sobre a modificação dos nossos sistemas a estas escalas. É interessante, está a haver de facto uma revolução na compreensão destes fenómenos. E deve reparar que depois a quantidade de trabalhos e a quantidade de informação que sai é gigantesca, não é? E às vezes essa é a dificuldade da pessoa conseguir filtrar aquilo que é relevante. Sim, não é? Os dados são preciosos para nos ajudarem a planear o futuro e a saber exatamente, a evolução. E essas séries são de facto preciosas, e esse, por exemplo, era uma dos aspectos que nós devíamos também cuidar mais, que era uma monitorização sistemática. Por exemplo, no litoral português, só há pouco tempo é que nós conhecemos qual é a evolução do litoral português como um todo. Isto há 5 anos. E num país com tanta costa, não havia trabalho nenhum que dissesse assim, olha, eu sei qual é a taxa de evolução do litoral português. Não sabia. E o que é engraçado é que vemos cá troços do litoral, para não termos só a perspectiva pessimista, não é? Que estão perfeitamente estáveis. Nós formos ali à Península de Troia até Sines, temos um litoral que é só areia. E estão naturalmente estáveis? Naturalmente estáveis. E os litorais onde nós interviemos mais são aqueles que têm mais erosão. E isso é um aspecto engraçado.
percebemos que se calhar temos alguma culpa. A pessoa pode dizer, eu não percebo nada disto, mas vou ver onde é que eu vejo a erosão. E agora vou ver onde é que não temos erosão. Mas culpa em que sentido? Culpa, neste caso, porque mexemos essencialmente no balanço sedimentar. Por isso, nós temos um fornecimento para o litoral que é muitíssimo grande e a intervenção antrópica nas bacias hidrográficas teve, digamos, um papel determinante nisso e vemos com estas evidências que são muito simples quando olhamos para o país inteiro. Era interessante porque antes de se ter uma visão integrada, só se estudava onde havia problemas. E a pessoa depois até tinha, epá, o litoral português vamos ficar sem praias. Há até muitos jornais que saíram depois daquela grande tempestade do Hércules a dizer, então o que é que vai acontecer às nossas praias? Enquanto houve praias que absorveram a energia desse litoral e estão iguaizinhas hoje. Não se nota diferença nenhuma. E isso é um aspecto extremamente interessante sobre a resiliência do que é, às vezes, quase um grão de areia, não é? Como todos juntos fazem uma união para ondas que eram gigantescas, não é? Por isso nós temos uma energia brutal e se o sistema for um sistema natural, na maior parte dos casos está estável. Só queria chamar aqui a atenção para outra coisa. Nós estamos a falar do litoral, mas este processo de também termos uma evolução morfodinâmica, uma evolução da morfologia, acontece também nos estuários. Por isso, os estuários não são uma banheira estática em que nós enchemos de água e ele fica inundado. Há sedimentos que são a ser depositados no estuário e as zonas entre marés também crescem. E por isso, até agora, por exemplo, muitos dos chapais e dessas áreas intertidais dos maiores estuários portugueses estão a reagir à mesma velocidade do nível do mar, que é interessante, não é? Que é, eles passaram a captar esse sedimento e crescem com eles. Por isso, não é só uma inundação às vezes, nós temos uma resposta morfológica complexa e às vezes temos que ter a humildade. O homem de antes tinha a mania que podia intervencionar e o que ele fazia que era o certo, não é? E agora, se calhar, já reconhecemos, se calhar, se nós deixarmos a natureza atuar, acaba por ser o melhor, não é? E por isso é que o apelo mais dramático para que exista espaço nas zonas costeiras, nos adaptemos à mobilidade. Esse eu acho que era a grande mensagem, que pode ser muito difícil, mas o ponto de vista da dinâmica e da adaptação eu acho que é fundamental. Tinha só aqui uma última questão, que era, tendo em conta a subida das águas do mar, que zonas, já tinha falado na questão da Aveiro, que zonas no território português é que poderão ser mais afetadas? Isso, pela subida do nível do mar, só, isso não estamos a falar de erosão costeira, subida do nível do mar, são de facto as zonas baixas, que são as zonas estuarinas, que se formos a Lisboa, a zona à volta de Lisboa são as zonas ribeirinhas, não sei o que é que vai acontecer aqui não ao tem, público. Não tem nenhuma especulação, nenhuma previsão? Repare, essas previsões vão depender muito do cenário que nós consideremos. Como tudo na ciência depende, não é? Como tudo na ciência depende. As zonas ribeirinhas vão ser, de facto, as mais afetadas e se nós virmos as zonas baixas, são de facto as zonas dos estuários, ou da Ria de Aveiro, ou da Ria de Faro. E quando nós vimos aqueles mapas, que são interessantes, não é? Já se conseguem fazer mapas globais, sintetizando a informação que já existe, e nós conseguimos ter esse retrato em todo o lado. Por isso, se olharmos para esses mapas, identificamos claramente, e quando olhamos para a morfologia, de facto são estas zonas baixas, e por isso estão associadas essencialmente aos estuários. Pronto, obrigada Rui, obrigada a quem nos acompanhou. Os cientistas avisaram, agora é tempo de ouvir. Nós continuaremos aqui pelo público a acompanhar os temas sobre o ambiente e sobre a COP26. Obrigada e até breve.